eu sempre fui muito favelado mesmo. Aham. Favelado mesmo. Então, o jeito de falar era aquele jeito muito favelado mesmo. Aham. E os meninos eram apaixonados comigo, né? Porque a gen- é, uns tinham a parte ali de Contagem ali, que tinha essa mesma, né? Vinha Gíria, né, tal. Isso, e era uma galera mais nova. Então, Uhum. de faixa branca, faixa azul, uns faixa roxa e tal. Aí tinha a galera lá da segurança pública, os militares, bombeiro e tal. Pô, e aí, professor, vamos passar uma aula aí pra mim. Eu dava aula mamute desde faixa azul. Olha, que Desde coisa, faixa Bate. azul. O Zequinha dava aula lá, num Uhum. horário, e o Zequinha parou de dar aula porque ele teve que trabalhar. Tá. Então, na segunda e na sexta-feira, eu dei faixa azul, o Mamute me deu a oportunidade de dar aula lá, Uhum. né? Nesses horários. Era um horário secundário e o horário principal ele passava a aula. Mas era um horário que ele não conseguia estar lá. Isso na plataforma, naquela época da Nossa, plataforma. lá no Shopping Itaú Lá ainda, no né? Shopping Itaú. É. Mas na verdade era assim, ele me deu a oportunidade que eu também não tinha grana para pagar a mensalidade, Uhum. entendeu? Eu lembro que eu saí de um emprego e o acerto, né? Uhum. Eu fui lá na plataforma e entreguei um acerto inteiro. Falei assim, ó, eu quero pagar o tanto de aula que eu conseguir vir aqui. Depois disso aí, eu vejo o que eu Aí é consigo. outra história. Aí o Mamute viu que estava acabando o meu tempo, ele Aham. falou, ó, o Zequinho não vai conseguir dar mais aula. Você consegue dar aula nesses seus horários? Eu consigo. Lógico que eu ia ter conseguido, não ia ter outro jeito. É. Então eu me desdobrava para conseguir chegar lá no horário e dava essas aulas. E aí a galera da segurança pública naquela mesma época ali, né? Deus é bom demais que ajuda a gente assim, depois de muito tempo que você entende. Mudou os horários lá, policial sempre tem uns horários meio estranhos para trabalhar. E aí veio aquela manada de faixa preta no meu horário, cara. E eu era faixa azul. No. Então, o Vinição, outros caras que eu via eles lutando, quando eu nem treinava, É. passou alguns anos, eu que tinha que dar aula pra eles. Que coisa, velho. E o Mamute falava, velho, é você que tá na frente aí, você vai dar a sua aula, e eles vão só acompanhar, e o que você dá aí, eles vão... E lá sempre foi assim. É. Então, eu tive que estudar. Assim, estudava de noite, eu era muito focado em estudar as posições e tudo que estava em volta ali da posição, aquela pergunta que o aluno te faz assim. Já pensou, você vai dar falar uma posição e aí tá lá o cara mais graduado que você faz assim, ó. Já pensou? Tá errado, isso Tá aí. errado. Puxa vida. Então eu fazia de tudo para me cercar ali, me blindar de. Tá certo. Então isso me ajudou muito, porque aí eu consegui ter uma evolução melhor do esporte. Então, Claro. aí faixa azul, A gente faixa sempre achou que você sempre teve uma boa dinâmica de aula. O Rafa que gostava bom, muito, eu também. O Mamute sempre fez bons alunos, inclusive bons professores, né? O seu Ed deu aula pra mim Puxa muito vida. tempo. Seu Ed, meu Deus do céu. A primeira aula de jiu-jitsu Ed foi eu que dei. É mesmo? Primeira aula. E depois eu pagava aula particular para ter aula com ele. Sério? Porque ele desenvolveu um método de estrangulamento que era só dele. Verdade. E não tinha como se aprender aquilo com outra pessoa. Era só ele que sabia fazer aquilo. Ele e vinha, punha a mão em você e te estrangulava. Então, o esporte ele é maravilhoso por causa disso. Você nunca tá... Você nunca tem um limite. Você sempre tem aonde aprender mais e tem que aprender quando todo mundo tá à sua volta. O cara que nunca fez aula de jiu-jitsu, velho, e o cara olha para algumas pessoas e pré-julga, como eu já fiz. Seu Ed, te juro, eu fui lá fazer aula, falei, bicho, eu grandão desse jeito aqui, esse cara não vai me pegar assim, não. Você tá de brincadeira, eu era um travesseiro na mão dele, só. Você acha? É maravilhoso. E eu fazia força, e eu falei, agora eu vou pegar o seu Ed, velho. Eu acho que ele era marrom na época ainda, velho. Sim. Ele era um marrom preta, na verdade. Ele é uma história, assim, maravilhosa, cara. Onde ele tá, cara? Ele tá trabalhando com um dos faixas pretas que a gente tem lá, que é o Daniel. Uhum. Ele trabalha numa empresa de transportadora. Sim. Então, ele sempre trabalhou com transporte. Trabalhava de motorista. Ele tinha uma Kombi, eu acho, na época. Não sei se ele tinha ou se ele trabalhava com uma Kombi, eu lembro disso. Ele treinou 32 anos de karatê.
antes de treinar Sim, jiu-jitsu. Verdade. Eu acho que nesse período ele trabalhava de motorista de ônibus. Sabe? Então ele chegou lá depressivo, fumante, todo tipo de remédio pra segurar o cara, né? Pra Verdade. segurar o emocional. Verdade. Tanto é que eu e o Mamute, assim, um do lado do outro, falava, pô, velho. Mamute mais, que o Mamute dava mais aula pra ele, né? Foi, vai. Ele vai morrer na aula dessa, ele não vai aguentar. Sério? Porque o cara vinha com uma carga muito. Ele, né? Pesada. E aí né? acabou que o Mamute chegou pra ele e falou, velho, você quer lutar? Eu falei, eu vou lutar. Eu lutava o karatê mesmo. Fui campeão brasileiro, foi campeão mundial, foi campeão não sei o quê, foi campeão não sei o quê. E não tinha mais ninguém pra ele lutar na categoria. Quando ele colocava o nome, todo mundo saía da categoria. Por isso que ele parou de lutar. É mesmo? Ele ia lá, pegava medalha, só ia lá e pegava a medalha. Porque Não lutava mais. ninguém queria lutar com ele mais. Você tá louco. Então ele é mesmo, atípico, é um velho. cara assim, Pô, maravilhoso. se você vê ele aí em alguma rede social, tiver o telefone dele, me manda aí, cara. Eu porque, te mando, eu te poxa, mando. eu preciso Ele conversar com é esse extraordinário, é um cara. cara. Eu tenho uma saudade dele. Fora da curva é fora de 2, 3 curvas. Ele é um X assim, Ele é ele é brabo.